Vamos ver? Todos os anos, esse homem subia na sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então, seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Depois de comeram e beberam em Siló, Ana se levantou nessa ocasião. O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Aí você pula para mim lá no 18. E ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu a caminho e comeu. E sua aparência deixou de ser triste. Próximo. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade de Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aí. Amém? Vamos orar. Senhor, nós clamamos que nessa noite o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Que no nome de Jesus, Deus, cada coração aqui venha receber o que o Espírito Santo deseja tratar. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana, Eucana e Penina. Penina, ela era uma das esposas de Eucana e a Ana a outra. A Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha. E então, a gente vê ali no versículo 3 que no versículo 4, que Penina, ela ficava irritando Ana o tempo todo. Quando elas subiam no momento de adoração, Penina estava sempre ali irritando Ana, a ponto dela deixar a sua alma ser amargurada. E Penina tem um significado de adversária. Penina significa pérola, mas aqui ela se relata como adversária, como inimiga. E a gente vê lá em Romanos 12, 17, que nós temos que buscar não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Um pouquinho mais para frente, a gente vê esse nível de importância dos filhos para essa época. Os filhos, eles eram herança do Senhor. Eles eram realmente como aquilo mais importante que todos tinham que ter, justamente para mostrar ali a provisão do Senhor e a bênção de Deus sobre aquela família. E eu fico imaginando quanto deveria ser a dor de Ana ao ouvir aquilo que Penina dizia no ouvido dela, porque ela não tinha filhos. E eu imagino os porquês passando pela cabeça da Ana. Quantas vezes a gente não deixou muitas coisas nos desanimarem? E Ana, ela chorava e ela se entristecia por conta justamente dessa questão. O sonho dela não tinha sido realizado. E Eucana chega para ela e fala assim: eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Quando a gente olha de primeiro modo, a gente fala, nossa, eu acho que Eucana estava se achando, né? Mas na verdade, não. Naquele momento,
Eucana literalmente estava tentando trazer Ana para o presente. Eucana estava tentando trazer Ana para o hoje. Quantas vezes nós deixamos com que a ansiedade tome conta da nossa alma e a gente fica se preocupando com o que vai acontecer no amanhã, com o que vai acontecer depois, mas e quando nossa, eu só vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa, eu vou me sentir realizada quando eu tiver meu carro próprio, minha casa própria, quando eu casar, eu vou ser completa. A minha família só vai ser família quando eu tiver mais um. Mas e quando isso você conquistar o seu sonho? Como que vai ser? A sua alma ainda estará insatisfeita. Porque justamente a gente não pode deixar com que as coisas nos completem. Nós precisamos buscar aquilo que nos completa em Deus. E aqui a gente tem esse momento em que Ana, é bem sucinto o que está escrito, mas a gente vê aqui Eucana, ele indo sacrificar, e ele voltava e ele dividia com a sua família parte daquele sacrifício, que era chamado sacrifício de paz. Então eles se sentavam e comiam juntos. Acontece que Ana estava tão amargurada, ela estava tão triste, com tanta dor, que ela não queria mais se assentar com a família. Ela não queria mais estar com aqueles que ela tinha que ter comunhão. E lá no Salmo 23, a gente tem um pouquinho de Davi comentando sobre isso. Colocarás uma mesa na presença dos meus inimigos. Esses inimigos que Davi fala é a própria família. E quantas das vezes a gente deixa com que a família nos fira a ponto de nos afastar de Deus? Aqui a gente tem Ana se recusando a sentar e a ter comunhão com Deus por conta de algo que a feriu muito dentro da família, dentro da igreja, dentro de um lugar em que era para ela e deveria ser para ela um lugar de aconchego e paz. E quantas não são as vezes que nós deixamos com que isso aconteça conosco? Com que o nosso coração se fira, com que a gente fique magoado, ou deixa até a raiva passar e passar por dias. E a gente tem lá no livro de Tiago, falando para a gente não deixar, não dar muito crédito para a ira. Não deixar com que isso venha a gerar mais raiva dentro de nós. Né? E eu imagino, às vezes, que o choro da Ana não era nem de tristeza em alguns momentos, mas era de raiva. Porque ela não podia fazer nada, porque era outra esposa do marido dela. E ela tinha que conviver, e ela tinha que subir tudo até Siló para fazer o sacrifício junto com aquela pessoa. E todo ano ela atormentava e ela atormentava. Mas aí que tá. No momento em que nós somos pressionados, no momento em que nós somos colocados em xeque naquilo que mais nos dói, nós nos afastamos de Deus ou nós nos aproximamos dele. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja como Eucana. E Eucana, ele foi aquele amigo ou aquela pessoa que a gente conhece que dá um chacoalhão na gente e fala: volta, não é bem assim do jeito que você está enxergando. Nem toda situação é para se desesperar a esse ponto. Muitas das coisas a gente literalmente precisa só colocar na mão de Deus e descansar. Em alguns momentos a gente quer algo, mas só um milagre pode resolver. Na época de Ana, existiam alguns jeitinhos de você tentar ter filho. Né? Seja com mandrágoras, que é citada lá no Antigo Testamento, ou adotando uma concubina e chamar aquela criança que nasceu de outra como sua. Mas a gente vê Ana se esforçando para não deixar com que ela venha fazer essas coisas. Mas mesmo assim, ela ainda estava, ano após ano, se afastando da comunhão com Deus, se afastando da mesa. E nesse dia, que Elcana chama ela de volta, que Elcana tenta mostrar para ela a graça de Deus que está acontecendo no presente, ela cai em si
E aí a gente percebe no próximo versículo que ela come. Para a gente contextualizar um pouquinho, tem um livrinho da Eunice que fala sobre um menino que ele leva em suas costas uma mochilinha cheia de reclamações. E ele anda por aí com essas reclamações. E quanto mais ele reclama, mais pesada a mochila fica e mais difícil fica de andar ou de viver. Até que ele encontra um caminho para uma cidade chamada Esperançópolis. E lá em Esperançópolis ele encontra um senhor chamado Manuel, o Emanuel, o nosso Jesus. E esse Jesus fala para ele, é um jeito simples de você conseguir tirar todo esse peso das costas. Você precisa se lembrar do contentamento. O que é contentamento? E às vezes a gente olha para a nossa realidade, como que eu posso ficar contente, sendo que está tudo um caos? Mas na verdade a gente tem que ajustar os nossos olhos aos olhos de Deus. E precisamos ver como ele vê. E nesse livrinho o menino começa a relatar as graças que ele tem na vida. E quando ele percebe, não tem mais nenhum peso na mala dele. E agora ele está livre de novo. E Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus nos chama de volta. E esse chamado do Senhor, ele traz alívio. E quando Ana ela cai em si, a primeira coisa que ela faz depois de comer e beber é ir até a porta do templo, que era o mais perto que ela conseguia chegar de Deus. E ali ela chora e ela se derrama e ela coloca o sonho dela nas mãos de Deus, que era literalmente tudo que ela queria, porque ela não só mais queria que a Penina parasse de persegui-la, ela não só queria mais que a sociedade parasse de julgá-la, porque ela não tinha filhos. Ela não queria mais só essas coisas, mas ela queria que aquilo e o que viesse dela fosse para o Senhor. E assim nós temos que ser, o que flui de nós, o que nós fazemos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, tem que ser para a glória do Senhor. E a Ana, ela coloca esse sonho nas mãos de Deus e ela promete o filho dela para Deus. Aquilo que ela queria e que seria o mais precioso dela. Porque ela não tinha filhos, e se ela tivesse, ela provavelmente pensaria que só teria esse. Quantas vezes você colocou os seus planos na mão do Senhor? Quantas vezes você pediu a Deus e você conseguiu descansar realmente e confiar de que Ele ouviu o que o seu coração disse? De que Ele ouviu toda a sinceridade do seu coração? Quanto tempo você não chega diante dele e você fala assim, Deus? E fala, e fala, e fala. E consegue tirar do seu coração tudo aquilo que tem te magoado e que tem te entristecido. E é importante e muito bom nós lembrarmos de que os sonhos que Deus colocou no nosso coração já faz parte do plano dele. Só que às vezes a gente está aplicando de um jeito errado. Às vezes a gente quer. Tiago diz, não pedis, mas não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio benefício. E quantas vezes a gente tem pedido para o nosso próprio benefício? E o Senhor tem falado, eu tenho tal coisa para te dar. Deus te prometeu alguma coisa faz muito tempo, mas a bênção às vezes não chega. Mas essa bênção não está chegando. Mas você vai colocar, quando essa bênção chegar, nas mãos do Senhor? Você vai usar isso para abençoar mais vidas? Afinal, existe um propósito maior em tudo. O mundo, ele não é focado em nós. O Senhor, ele não é o nosso mordomo para nos dar tudo e para fazer do jeito que a gente quer.
Existe um propósito maior em tudo. E um pouquinho mais para frente, a gente, no começo da mensagem, a gente citou Elias e Eli e os dois filhos de Eli. E esses filhos, eles estavam desonrando muito a Deus. Ele era o sacerdote e esses dois filhos eram os próximos que iriam ali suceder o trono, suceder ali o sacerdócio e servir na casa do Senhor. E eles estavam desonrando muito o nome do Senhor. E Deus mandou um profeta até Eli para dizer justamente de que a casa dele não iria mais assumir aquela posição. E Deus disse que ele proveria um sacerdote para ti. E naquele momento, já estava, Samuel já tinha nascido, ele já estava com Eli, e ali Deus estava confirmando a mensagem dele. Existia um propósito maior, porque através de Samuel, nós temos a unção de Saul como rei, nós temos a unção de Davi, e nós temos na linhagem de Davi Jesus. Deus ele já tinha escolhido alguém, existe um propósito maior. Nos seus sonhos existe um propósito maior. Deus não quer que você pare aonde você está. Deus não quer que você fique estagnado. O Senhor tem mais. E o Senhor, ele espera justamente que a gente faça como Ana, que a gente coloque nele tudo aquilo que está nos perturbando. E além disso, que a gente possa confiar naquilo que foi nos dito. Ele diz a ela, vai, né, para ela ficar mais tranquila, e ela foi, e ela não estava mais triste, porque ela tinha confiado naquilo que foi dito. E, além disso, quantas vezes você deixou de fazer algo que precisava para não incomodar alguém? Justamente foi o que Ana fez muitos e muitos anos. Ana precisava se assentar à mesa, Ana precisava honrar o marido dela ali na mesa, dividindo e participando da comunhão. E, além disso, participando daquele momento, honrando a Deus acima de tudo. E ela deixava de fazer isso simplesmente porque os sentimentos dela eram mais importantes do que o propósito de Deus. Ai, gente, que mensagem boa! E quantas vezes nós não deixamos com que o propósito de Deus nas nossas vidas fique em segundo plano, para a gente fazer com que a nossa vontade se sobressaia? É, gente. Eu não sei você, mas tá doendo aqui. Nos sobra a melhor das opções, que é nos achegar ao Pai e pedir justamente para que o nosso coração venha a entender o que diz em Jeremias 29:11, de que os planos dele são planos de paz e não são um plano de mal, para vos dar o fim que ele deseja. Que a gente venha realmente a despertar para essa convocação que foi nos colocada lá quando a gente levantou a mão e aceitou Jesus, ou simplesmente pelo chamado que brilha nos nossos corações de falar do Senhor. Que a gente não deixe com que a gente venha a paralisar, mas que a gente venha a caminhar para mais e mais perto do Senhor. Amém, irmãos? Que você possa se colocar de pé. Amém. Ah, tá bom, tá bom. Amém, irmãos?